Bom dia. Moradores da Vila Itamar denunciam falta de estrutura no bairro. Em Imperatriz, pescadores reclamam da demora no pagamento do seguro-defeso. No estúdio, vamos falar sobre a campanha de conscientização e combate ao câncer de colo de útero. E mais as dicas para sair do vermelho em tempos de crise. Hoje é 1º de março de 2016 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. Na Vila Itamar, os problemas de infraestrutura e falta de manutenção das ruas estão tirando o sossego dos moradores. Uma das maiores preocupações é com uma grande cratera. A imensa cratera se formou na Travessa São José, no bairro da Vila Itamar, na zona rural de São Luís. A situação é antiga, já dura mais de 15 anos. No local pode ser observado lixo de todo tipo, inclusive garrafas e outros recipientes que podem acumular água e ao risco de doenças. Aqui está o criador do inseto, então nós estamos correndo um sério risco. Eu já fiz várias entrevistas e estou lutando, pedindo encarecidamente às autoridades competentes que venham olhar esse lado nosso aqui, observar com carinho, porque aqui moram seres humanos. Recentemente, o neto de Dona Maria ficou doente. A suspeita é que Samuel, de apenas 2 anos de idade, tenha contraído Zika. Estava com febre, depois ele ficou todo empolado, ele só tem 2 anos e nós vivemos aqui à beira dessa grota, correndo esse risco todo o tempo. O problema está ao lado da casa dela. A costureira já teve por 3 vezes seu ateliê destruído pela enxurrada. Que eu perdi meu ateliê, que meu esposo fez com muita luta, que ele tem problema na perna, viu? Aqui eu trabalhava, perdi, ele fez uma serraria ali, perdeu, depois fez outra, perdeu tudo através da chuva. Ao longo dos anos, o problema só vem se agravando. Atualmente, a super cratera já está com aproximadamente 10 metros de profundidade. Quando chove, a situação fica ainda pior. Os moradores cobram a limpeza da área e a construção de uma galeria. Galeria para essa água descer em paz aqui, para não ter nada. Então tudo cobertinho, com as tampas, como a gente tem visto aí nesses outros bairros, fica bairro modelo, bacana. Quem que vai estar reclamando hoje em dia? Eles fazem elogiar, que é tudo bonitinho, tudo organizado. Então nós precisamos, porque aqui nós precisamos da nossa saúde. E a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos informou por meio de nota que realiza a coleta de resíduos domiciliares regularmente na Vila Itamar, sempre às terças, quintas e sábados, no período da manhã. A CEMOSP disse que vai enviar uma equipe para averiguar a situação e também vai realizar a remoção do lixo acumulado. E olha só, os pescadores da região tocantina estão comemorando o fim da piracema. Muitos não receberam o seguro-defeso durante o período, por causa de problemas no recadastramento. Entre novembro e fevereiro acontece o período de reprodução dos peixes. Esses 120 dias recebem o nome de piracema. De acordo com a portaria baixada pelo IBAMA, a pesca comercial está proibida desde o dia 1º de novembro de 2015. Durante o período do defeso, os pescadores amadores ou profissionais só podiam pescar 5 quilos de pescado com anzol. Quem descumprisse teria o equipamento apreendido e também poderia responder por crime ambiental. Este ano, um problema é que muitos pescadores ficaram sem o seguro-defeso. A medida teve o objetivo de recadastrar os pescadores e evitar fraudes. Com a pesca e o benefício parados por um tempo, pessoas como o seu Luiz tiveram que se dedicar a outras funções para sustentar a família. Ele, que além de fabricar barcos, é pescador, comemora o fim da piracema. Depois que termina o período de defesa, a gente pode ir para o rio pescar, que a gente respeita o período de desova do peixe e fica bom que a gente vai para o rio, pesca, aumenta mais a renda da gente, fica muito bom para os pescadores. Em Imperatriz existem 412 pescadores cadastrados na colônia. A partir de amanhã a pesca está liberada. É permitida nessa época apenas a pesca que utiliza linha de mão ou vara, linha em anzol, carretilha e caniço. A fiscalização durante o defeso é de responsabilidade do IBAMA. Confira agora como fica a previsão do tempo na capital e também no interior do estado. Chove a qualquer hora no norte do Maranhão. Nas demais áreas do estado ocorrem chuvas passageiras.
Em Bacabal, as temperaturas devem variar entre 23 e 33 graus. Em Colinas, a máxima será de 37. Em Pinheiro, não passa dos 33 graus. E a previsão é de calorão na cidade de Imperatriz, com a máxima de até 40 graus. Em Santa Inês, os termômetros devem oscilar entre 24 e 33 graus. Aqui na capital, a previsão é de que não passe dos 32. E na cidade de Vargem Grande, o rio Iguará está com níveis abaixo do esperado, mesmo em pleno período chuvoso. Moradores lembram que no ano passado a situação era bem diferente e reclamam da impossibilidade de pescar. As chuvas não estão sendo tão intensas. E a seguir vamos falar sobre o Março Lilás e a campanha de conscientização e combate ao câncer de colo de útero. 7 horas e 37 minutos, não sai daí, o Bom Dia Maranhão volta já. E o mês de março é também de prevenção ao colo do útero, o segundo mais frequente entre as mulheres em todo o mundo. Hoje começa a campanha Março Lilás, uma iniciativa maranhense. Sobre o assunto, eu converso agora com a médica oncologista Raquel Cossetti. Raquel, bom dia, seja muito bem-vinda ao Bom Dia Maranhão. Bom a novidade, né, que é o Março Lilás, a gente já tem o Outubro Rosa, né, tem também o Novembro Laranja, não é isso? Azul, Novembro Laranja, Novembro Azul e agora o Março Lilás. E a boa notícia é que essa iniciativa é uma iniciativa aqui do estado do Maranhão. É isso mesmo, Raquel? Bom dia. Isso, bom dia. Na verdade, assim, com as campanhas do Outubro Rosa, Novembro Azul, elas são muito importantes para prevenir o câncer de mama e o câncer de próstata, os cânceres masculinos. Mas no nosso dia a dia, nos meses da campanha em específico que a gente vem aqui, ou a gente vai conversando com as mulheres, a gente percebe a necessidade de falar sobre um problema que é nosso, que é o problema do câncer de colo uterino, e que, na verdade, é o câncer que mais acomete as mulheres aqui no Maranhão, em toda a região norte do país, e no restante do Brasil, apesar de não ser primeiro lugar o câncer de mama, muitas vezes estar à frente, mas é uma doença muito frequente. Então, para a gente ter uma ideia, nos países desenvolvidos é uma doença rara, né? E aqui é uma doença muito frequente, assim como em países da África, a Índia. Então é um problema nosso e que se nós não fizéssemos nada, a gente não ia conseguir mudar essa realidade. Então essa é a ideia da campanha. A gente escolheu o mês de março em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, né, como um mês realmente voltado a homenagear as mulheres e a permitir com que elas vivam mais perto de nós e por mais tempo. Outubro Rosa, Novembro Azul, Março Lilás. Apesar de toda essa campanha, a principal forma de prevenir de prevenção é ainda combater esse câncer, né? Isso, a prevenção, sem dúvida, é a melhor forma de combater esse câncer. Sim, e o câncer de colo de útero é um dos cânceres mais preveníveis. Sim. Então a gente realmente consegue evitar com que ele aconteça. Como, Raquel? As mulheres devem fazer um exame ginecológico uma vez por ano. Então, às vezes, as mulheres esquecem, ou elas fizeram 5 anos atrás ou 10 anos atrás, estava normal, e não fazem de novo. Esse exame ele deve ser repetido anualmente, porque a principal causa do câncer de colo do útero é a infecção pelo vírus HPV. E essa é uma infecção muito frequente, a maioria das mulheres é contaminada por esse vírus durante a sua vida. Às vezes o vírus a gente elimina ele normalmente, mas às vezes ele persiste no colo do útero e aí ele começa causando uma pequena inflamação que pode ser evidenciada no exame ginecológico. E aí, com o passar do tempo, essa inflamação pode gerar a lesão maligna. Então, se eu fizer o meu exame todos os anos, o meu médico ginecologista ele vai conseguir ver que existe uma alteração, ou o principal é aquele raspado que faz, que é a citologia, o Papa Nicolau, né, o famoso Papa Nicolau, que é um exame simples, rápido, indolor, muito eficaz para determinar se existem áreas de inflamação ou áreas com esses indícios de transformação maligna para poder evitar. Tem alguma incidência maior, assim? Tem uma determinada faixa etária que está mais predisposta a ter a doença? Como é uma doença lenta e que ela demora alguns anos para acontecer, e é exatamente nesses anos que a gente pode evitar, as mulheres em geral costumam apresentar essa doença por volta dos 35 a 45 anos. Mas aqui no Maranhão, a gente tem uma incidência muito alta de meninas de 25, 26 anos que já são acometidas por
essa doença em fases bem avançadas, e a gente também tem mulheres mais velhas, mulheres de 60 anos, que são acometidas por essa doença. Vale lembrar que o fato de eu não ter mais relação sexual porque eu sou viúva, separei do marido, ou atualmente não estou namorando ninguém, ainda assim eu preciso me prevenir, porque a infecção pelo vírus do HPV, ela não acontece naquele ato, ela provavelmente já aconteceu antes, né? Certo. E voltando ao assunto da prevenção, uma outra pauta muito importante, é uma grande notícia, uma excelente novidade, nem tão nova, que já tem alguns anos que o Ministério da Saúde lançou, mas é a vacina contra o HPV, que na verdade ela vai evitar com que as mulheres sejam contaminadas pelos tipos do HPV que mais causam câncer. Então, essas vacinas, elas são mais eficazes nas meninas novas, mais jovens, que ainda não iniciaram relação sexual. Então, é por isso que ela é recomendada para meninas de 9 a 14 anos. Ok, e olha só, a gente também fez uma reportagem que fala desse assunto e como forma de ajudar mulheres com câncer de mama, o calendário Preciore foi produzido em São Luís. Ao todo, são 12 mulheres que participam desse belo projeto. E nesse mês de março, o tema escolhido foi Vejo Flores em Você, e a apresentadora Paulinha Lobão é a participante do mês de março. A Regina sabe bem a importância da prevenção. De ano em ano eu estou fazendo. É uma maneira que a pessoa, quando descobre no início, né, aí já pode fazer tratamento caso dê alguma coisa, um problema. Mas nem todas as mulheres têm a mesma consciência. Eu vou procurar fazer porque é um bem-estar para a mulher, né? Aí tem que se consultar. Somente em 2014, mais de 7 mil novos casos de câncer foram diagnosticados no Maranhão. Entre as mulheres, o tipo de câncer com maior incidência no estado foi o de colo de útero. Só que aqui em São Luís foi o de mama, que fez mais pacientes. Como forma de conscientizar principalmente as mulheres, é que um grupo de mastologistas da capital lançou o calendário Preciore. Ao longo do ano, 12 personalidades do estado engajadas na luta contra o câncer de mama são fotografadas representando cada uma um mês do ano. Para março, a escolhida foi a apresentadora e locutora Paulinha Lobão. Um presente para ela, já que esse mês também comemora seu aniversário. É fazer o bem, né? A minha imagem está linkada a coisas boas, né? A lembrança dessa consciência do corpo feminino. Então esse cuidado e esse convite para as pessoas que estão ligadas, que elas adquiram, né? Para contribuir na compra dessas próteses. Toda a renda adquirida com a venda dos calendários é revertida para a Casa de Apoio Erosilda Mota, mantida pela Fundação Antônio Dino, que atende mulheres com câncer. Enquanto a gente estivesse colocando, disponibilizando o nosso trabalho, a nossa imagem, a nossa voz, o serviço, né, do bem, a gente está, né, de acordo com Deus e com as regras assim, do bom viver, do bem viver, né, e de trazer coisas boas. Fico muito feliz, satisfeita, convidar todo mundo para comprar o calendário Preciore. Mês de março tem Paulinha, a galera tá vendo a imagem. E olha só, o calendário Preciore pode ser encontrado nas lojas Rosa Rio, no Rio Anil, São Luís e Shopping da Ilha. E também na Avenida dos Holandeses, ao preço de R$30. Com a venda dos calendários 2015, foram arrecadados mais de 15 mil. E a meta, é claro, é ultrapassar essa marca. E a gente continua a nossa entrevista aqui com a Raquel Cossetti, que é oncologista, médica oncologista. Ô, Raquel, você falou ainda há pouco da vacina, né, contra o HPV. Você falou muito de adolescentes, mas as pessoas na fase adulta, as mulheres na fase adulta, não podem, então, se imunizar? As adolescentes têm uma maior eficácia da vacina porque elas ainda não foram expostas ao HPV através da relação sexual. À medida que a gente vai ficando mais velho e tem relação, essa eficácia ela cai, mas ela ainda existe. O Ministério da Saúde adotou uma política de vacinar as meninas de 9 a 13 anos, a 14 anos atualmente, mas as mulheres mais velhas podem ter benefício sim, mas entretanto elas têm que procurar vacinação particular, em clínicas particulares. Sim. E conversar com o seu médico sobre o benefício da vacina para ela mesma. E a necessidade também. Sim. Raquel, um outro ponto também interessante é com relação à esterectomia. Nessas reportagens que a gente tem feito, muitas mulheres alegam que não precisam mais fazer o exame, não precisam mais ter esse cuidado todo, indo ao ginecologista para fazer o preventivo, porque já fizeram esterectomia. É bem assim? Elas estão imunes pelo fato de terem sido esterectomizadas? Na verdade, a mulher que já fez a esterectomia, ela deve continuar fazendo o exame ginecológico
anual, porque o HPV, além de causar o câncer de colo uterino, pode causar outras doenças também na região, como na vagina, então ela deve continuar fazendo. Uma outra questão é que a esterectomia ela pode ser feita parcial, então o colo do útero ele pode ser preservado durante a esterectomia. Nesse caso, o risco de ter câncer de colo do útero é existente, pode acontecer e a mulher tem que se prevenir sim. A campanha começa hoje e se estende durante todo o mês de março. O que está previsto para acontecer? Como é que vai funcionar aí essa programação em toda a São Luís, principalmente? Então, o principal é alertar as mulheres para a importância desse tema. Então, nós estamos fazendo atividades educativas. Vamos, inclusive, em escolas, falar com as meninas para que elas possam saber disso quando elas forem mulheres mais velhas e fazer os seus exames preventivos e alertar seus pais, as mães, né? Para fazer também. Mas, além disso, o Hospital do Câncer Aldenor Abelo vai realizar dias de atendimento com o exame preventivo e disponibilização da vacina para essas meninas de 9 a 14 anos, o exame preventivo para as mulheres mais velhas, né? Quem já iniciou a atividade sexual pode procurar o hospital. Isso será feito aos sábados do mês de março, exceto o sábado do feriado de Aleluia. Todos os sábados do mês de março. Todos os sábados do mês de março, às 8 horas, nós iniciaremos o atendimento. São vagas limitadas, nós não vamos conseguir atender a cidade inteira, mas a gente está propondo já algumas atividades para que isso aconteça também ao longo do ano e não se restrinja só a um mês, porque o problema é muito grande e grave. Ok, eu conversei com a médica oncologista Raquel Cossetti mais uma vez, muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos. E o que a gente pede é isso, que as pessoas procurem um posto mais próximo, procurem o seu ginecologista para prevenir, combater essa doença que pode ser prevenível, como você bem falou. Obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos. Bom dia. Viu? Bom dia. E a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre dicas para sair do vermelho em tempos de crise. Agora são 7 horas e 50 minutos. O Bom Dia Maranhão volta já. E o advogado Pedro Michel Cerejo protocolou na OAB uma representação contra o governador do estado, Flávio Dino, pedindo a intervenção federal da União pelo descumprimento de lei que fala sobre o piso salarial para os professores do Magistério Público da Educação Básica. O advogado afirma que o governador está inerte em implementar o novo piso salarial aos professores da educação básica em 11,36% aos que labutam no regime de 40 horas semanais. Com o reajuste, o rendimento passaria de R$ 1.919 para R$ 2.135. O cálculo do reajuste foi, entre aspas, plena e legalmente, feito pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. E sobre o pedido de intervenção, o Bom Dia Maranhão, a produção do Sistema Difusora tentou contato com o governo do estado, que ainda não se posicionou a respeito do reajuste. E agora a gente fala de economia. A Bovespa teve alta de 2,89% aos 42.793 pontos. No mercado de câmbio, o dólar teve alta de 0,15% e vale R$ 4,00. O peso argentino teve queda, está cotado a 25 centavos. O euro também teve queda e vale R$ 4,36. E a partir de hoje, até o dia 3 de março, acontece um seminário sobre boas dicas para sobreviver durante este período de crise econômica no país. Vamos ao vivo saber mais informações com o repórter Eduardo Ariceira. Ariceira, qual a dica, ou melhor, as dicas para sair do vermelho em tempos de crise, hein? Muito bom dia. Muito bom dia, Eliane. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Sempre muito importante estar falando sobre essa questão econômica, ainda falando sobre esse assunto. Vai ter esse seminário que vai discutir, entre outros assuntos, a questão econômica do país, claro. Eu estou aqui com o pastor Abner Bertoldo, que vai ser preletor desse seminário que vai acontecer, como você disse, de hoje até quinta-feira, 1º de março, até o dia 3 de março, aqui na capital São Luís. Pastor, em relação a essa questão financeira, vai ser um dos temas discutidos nesse seminário que tem como título Prosperidade da Família Cristã. Muito bom dia ao senhor. Bom dia a todos, São Luís. É com um prazer que a gente está aqui para servir a esse povo maravilhoso, e certamente a verdade é essa. Nós vamos falar durante 3 dias sobre o link que existe entre família, a prosperidade e Deus. O cristão, a família e a prosperidade. E certamente vamos abordar muito de como sobreviver em tempo de crise, agindo de forma correta, segundo os preceitos bíblicos, porque é possível perfeitamente ter uma vida plena, uma vida próspera, mesmo em tempo de crise.
Não é uma situação fácil, não é uma situação confortável manter a harmonia familiar em tempos de crise, mas é perfeitamente possível, não é isso, pastor? Com certeza. Eu acho que aí é muito interessante o que você falou, porque uma coisa alimenta a outra. Com bons relacionamentos familiares, a gente pode ter mais chance de lidar melhor com o dinheiro, porque quando a crise financeira chega, ela compromete relacionamentos familiares. Então, a gente vai tentar abordar esse link entre o cristão, a família e o dinheiro, tentando mostrar que é possível, muito bem, perfeitamente possível, a gente lidar com esses 3 valores, sem causar nenhum conflito entre eles. A gente não vai contar tudo, porque a gente espera que as pessoas participem desse seminário, mas dá algumas dicas importantes aí a como lidar nessa situação. Olha, a gente vai falar no primeiro dia sobre como viver a verdadeira prosperidade. Vamos mostrar o que é preciso fazer para que a gente viva a verdadeira prosperidade. No segundo dia, a gente vai falar um pouco sobre o cristão, a família e o dinheiro. E no terceiro dia, vamos fazer um fechamento, falando um pouco sobre a economia doméstica, como administrar o dinheiro enquanto família. Lembrando que a prosperidade não passa só pela questão financeira, mas é um ponto fundamental, não é isso? Com certeza, é um ponto importante, mas nós temos que ser prósperos. E a Bíblia nos recomenda que a gente seja próspero não só na parte financeira, mas também seja próspero emocionalmente, seja próspero espiritualmente, para que a gente possa ter uma prosperidade plena. A verdade é essa. A igreja também tem importante papel de discutir questões como essa, questão econômica, questão sexual. Tem esse papel também, não é isso, pastor? Sim, com certeza. Para que nós sejamos plenos aqui, a gente tem que discutir todos os aspectos ligados ao ser humano, né? É papel da liderança da igreja dar essa oportunidade de que esses temas sejam discutidos na igreja. Ok, obrigado pela sua presença. Eu que veio do Rio de Janeiro, especialmente para esse seminário, não é isso? Isso, viemos do Rio de Janeiro só para atender esse chamado, esse convite, para estarmos aqui fazendo esse seminário. Ok, obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Maranhão. Lembrando que é de hoje até quinta-feira, às 7h30 da noite, na Igreja da Colheita, no bairro do Vinhais. Estão todos convidados. Voltamos com você, Eliane. Ô, Eduardo Ariceira, eu queria perguntar aí para o pastor com relação aos segmentos da Bíblia, da Bíblia mesmo. Qual a orientação maior com relação à economia, hein? Qual a orientação que os telespectadores têm que ter atenção? O que se tira da Bíblia que a gente pode tirar proveito para o nosso cotidiano, hein? Olha, são 2 coisas muito importantes, Aline. A primeira é que Deus ama a nossa prosperidade. Está registrado no livro dos Salmos e isso quebra alguns paradigmas, porque a igreja no passado entendeu que a prosperidade atrapalhava a espiritualidade. Isso não é verdade. Não é verdade. Então, nós temos o direito, porque a Bíblia diz que Deus ama a nossa prosperidade. E o próprio Jesus, enquanto esteve no nosso meio, ele ensinou que nós temos que planejar tudo aquilo que a gente vai fazer. Quando ele cita uma parábola de uma torre, ele diz que se nós não planejarmos e começarmos aquela torre sem planejamento, corremos o risco de não terminar a torre, e as pessoas que passarem por ali e verem aquela torre inacabada dirão, olha, começou a construir e não foi capaz de terminá-la. Então, nós temos que nos planejar muito bem, porque é recomendação bíblica, e se fizermos isso, certamente passaremos por esse período de turbulência. Eliane, mais algum questionamento? Ok, é só para finalizar mesmo, Eduardo, com relação às pessoas que de repente quiserem participar, como é que elas devem fazer, quem que elas devem procurar, hein? Olha, estão todos convidados, a entrada é franca, a igreja estará de portas abertas para receber todos aqueles que quiserem ouvir, aprender um pouco mais sobre o que a Bíblia fala sobre prosperidade. Eu te convido, esteja lá conosco, vai ser uma bênção. Ok, obrigada, viu? Obrigada pela informação, bom dia para vocês. E olha só, a gente fala agora do Sampaio Basquete, que venceu ontem o América de Recife por 73-53, jogando em São Luís. Foram 2 partidas no sábado e o Sampaio havia perdido para a equipe pernambucana. Com a vitória, o Sampaio continua bem na disputa na 3ª colocação. Hoje, o Maranhão Basquete, 4º colocado na competição, enfrenta o Santo André em São Paulo. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você já sabe. Corre para o portal difusora.com. Até amanhã. Tchau.